Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui. Estamos de volta para comentarmos e aprendermos junto um pouquinho mais aqui da palavra de Deus, né? Desde já eu quero abençoar a sua vida, desejando que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance você aonde quer que você esteja me ouvindo ou me assistindo, né? Deus continue te abençoando. Pois bem, neste vídeo eu quero falar aqui, gente, sobre o assunto. A pergunta é: você está pronto para ouvir a resposta de Deus? Nós estamos prontos para ouvir a resposta da oração, daquilo que nós pedimos? Porque nem sempre a resposta é favorável àquilo que nós queremos, né? Então é sobre esse assunto aqui que nós vamos discorrer aqui junto, eu e você, aqui neste vídeo, né? Então, olha bem a pergunta: você está pronto para ouvir a resposta de Deus, né? Vamos lá. Se você gosta aí do nosso assunto, deixa aí o seu like, o seu joinha, se inscreve aí no canal. Pois bem, vamos lá. Como é de costume, eu quero pegar por base aqui dois versículos que estão no livro do profeta Abacuque, né? Que é considerado o profeta menor, bem sabendo que profeta, quando se fala de profeta menor, não está dizendo do grau da importância do profeta, mas sim referindo ao tamanho do conteúdo que o profeta deixou, né? Isso é porque o profeta de Abacuque, o livro do profeta Abacuque só tem 3 capítulos, por isso que é o profeta menor. Ele deixou menos conteúdo do que o profeta Daniel, do que o profeta Isaías, né? Essa é a questão, é a diferença de um profeta menor. Então, o texto que eu quero ler está registrado aqui no profeta Abacuque, o capítulo 1, a partir do versículo 3. Olha aqui o que diz: por que razão me faz ver a iniquidade, ver a vexação? Por que a destruição e a violência está diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido, né? Olha aqui que interessante. Nós sabemos que o profeta Abacuque aqui começa com uma oração, mas eu li aqui o estado que Judá se encontrava quando o profeta Abacuque ele leva a Deus a sua oração. Ele diz aqui, por que me faz ver a iniquidade? A iniquidade é aquele pecado contínuo que as pessoas não conseguem se libertar, não conseguem deixar, né? É aquele que comete o mesmo pecado diariamente, né? É o mesmo pecado. Então ele pergunta: por que me faz, Senhor, ver a iniquidade, né? Por que me faz ver a destruição? A violência está diante de mim. Há também quem suscite contendas. Olha aí. A nação, o país de Judá, estava em contenda. Tinha pessoas levantando contenda. Havia litígio. As causas judiciais não saíam. Ele fala aqui que os juízes deixavam ser comprados, né? Havia corrupção, né? As pessoas eram oprimidas pelo justo, né? Ele fala aqui, porque o ímpio cerca o justo e sai o juiz pervertido. Então, ele está mostrando a Deus um contexto que Judá estava vivendo aqui nessa época, né? E ele fala assim, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Interessante que quando o profeta Abacuque aqui começa a sua oração, ele faz
uma indagação que às vezes nós fazemos muito, né? Porque nós oramos e às vezes achamos que Deus não quer nos responder. Olha aqui o que o profeta Abacuque fala. Até quando, Senhor? Até quando clamarei e tu não me escutas? Eu grito violência e tu não me salvas. Porque o povo estava sendo violentado, o povo estava sofrendo opressão dos inimigos, né? Dos assírios e dos babilônicos. Então, olha aqui essa questão aqui. Abacuque, ele está pedindo a Deus socorro, está pedindo a Deus livramento, porque o povo havia se distanciado de Deus, não se via mais a presença de Deus entre os moradores de Judá. Agora que vem a resposta à minha pergunta, que é o texto aqui de áudio do nosso vídeo de ouro, que é: você está pronto para ouvir a resposta? Porque Abacuque começa aqui a sua narrativa pedindo a Deus, né? Nós podemos ver que ele até indaga: até quando, Senhor? Até quando eu oro e tu não me ouves? Só que quando Deus vem para conversar com Abacuque, Abacuque fica perplexo pela resposta que Deus dá. Porque Abacuque queria que Deus se manifestasse, que Deus se fizesse novamente conhecido no meio do seu povo. Assim como Deus tirou o seu povo lá do Egito com mão forte, Deus se mostrou poderoso, Deus se mostrou ali o êxito da sua glória, tirando o povo do Egito. Era o mesmo que o sentimento que Abacuque queria que Deus fizesse no meio de Judá. Porém, a resposta de Deus para Abacuque foi totalmente o contrário, né? Foi totalmente o contrário, porque Abacuque, aqui no livro do profeta Abacuque 1:5, Deus começa a conversar com Abacuque e fala para ele que ele está a realizar uma grande obra, né? Ele está para fazer uma obra no meio do povo. Porém, quando Deus fala que ele usaria a nação inimiga para trazer o juízo sobre Judá, Abacuque se entristece. Se Abacuque, nós podemos dizer que ele se desespera, porque Deus fala para ele em Abacuque 1:6 que ele suscitaria, né, os caldeus para trazer o juízo sobre Judá. E não era essa a resposta que Abacuque queria, porque Abacuque diz para Deus, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz: porventura não morreremos todos nós? Ele indaga e fala: como que o Senhor usa uma nação mais perversa, mais ímpia, para corrigir a nossa nação? E esta é a questão. Esta é a pergunta que eu te faço aqui. Você está pronto para ouvir a resposta da sua oração? Eu vou mais além. Você está pronto para aceitar e entender a vontade de Deus para a sua vida através da sua oração? Porque havia um propósito, né? Havia um propósito.
Mas Abacuque, ele continua a sua conversa com Deus. E no capítulo 2, o profeta Abacuque entende que mesmo que Deus usasse a nação inimiga, uma nação ímpia, para trazer o juízo sobre Judá, que o juízo era inevitável, mas Deus não deixaria de cumprir as suas promessas, que Deus não deixaria que a nação morresse, porque ela era uma nação que havia promessas. E nós vemos isso em várias outras passagens. Quando o apóstolo Paulo, ele ora ao Senhor para que o Senhor o tirasse o espinho da sua carne. Ele queria ficar livre, mas Deus não tira o espinho da carne. Isto mostra que Deus não faz aquilo que nós queremos, mas Ele faz aquilo que Ele quer. Nós temos outra passagem que chama muito a nossa atenção, uma passagem muito importante, que fala de Davi. Davi ora por vários dias para o seu filho que estava enfermo, o filho que ele havia concebido com Betseba. Davi ora, Davi jejuma, Davi se prostra. E o texto diz que a esperança de Davi era que enquanto seu filho estivesse vivo, Deus o pudesse curar. Mas o seu filho vem a óbito e morre. Você está preparado para esta resposta que você busca? Para ouvi-la de Deus? Preste atenção que Davi não se desvia. Davi não perde a fé. O texto ainda diz que Davi, depois que a notícia chega que seu filho morre, ele vai para o templo orar. Paulo não se desvia quando Deus não tira o seu espinho da carne, mas sim ele se apega à promessa, à ordem, à palavra que Deus dá é: a minha graça te basta. Paulo assegura esta palavra. E Paulo não se desvia e se desempenha uma grande obra pela qual Deus tinha chamado. E Abacuque também aqui, por mais que no presente momento, quando Deus fala com ele, o que ia acontecer com Judá, ele fica meio atônito, não entende, mas no capítulo 2 há uma mudança na sua vida. E presta atenção, Abacuque, ele diz assim, Abacuque 1:6, Abacuque 2:4, o justo pela sua fé viverá. Abacuque entende que ele tinha que crer na justiça de Deus sobre o que Deus ia fazer sobre Judá. Olha aí que interessante. Eu quero que você, através do Espírito, que sonda a sua vida, reflita sobre essa pergunta. Se Deus não te respondeu ainda, reflita aí. Você está pronto para ouvir? Porque ouvir o sim de Deus é fácil. Suportar o silêncio é difícil. Mas receber o não de Deus é angustiante. Você tem firmeza para ouvir o não de Deus e permanecer firme na sua presença?
agarrar a esperança, agarrar-se à palavra de ordem de Deus e acreditar que mesmo que o quadro pareça negativo, Deus é capaz de torná-lo positivo no seu futuro. É esta palavra que eu tenho para você aqui neste vídeo. É esta palavra que eu quero que você reflita no seu coração. Porque talvez Deus ainda não te respondeu. É porque Ele sabe que você não tem estrutura para suportar a resposta dele para a sua oração. Porque às vezes oramos com o coração tão voltado para o sim, que quando recebemos o não, ele nos mata. E Deus que conhece, e Deus que sonda o profundo e o íntimo do seu coração, Ele sabe disso. Por isso, Ele nos faz passar pelo tempo da espera, que é o silêncio, para que possamos amadurecer no silêncio, para receber o não de Deus e não sair da sua presença. Como Davi, que o seu filho veio a óbito. Como o apóstolo Paulo, que teve que conviver com o seu espinho na carne, né? E como Abacuque, que Deus não fez aquilo que ele queria. Deus foi trazer uma nação mais ímpia do que Judá, para trazer o juízo sobre Judá. Mas é tão interessante aqui o livro de Abacuque, que o capítulo 3, que Abacuque fecha o seu livro compondo aqui uma poesia para Deus. Nem parece o Abacuque que começa fazendo exclamações no capítulo 1. Abacuque se agarra a uma esperança, ele agarra a palavra, a promessa profética dada por Deus, que ele diz, né? Que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja vaca, gado na malhada, mas todavia eu confiarei no Senhor. Reflete aí. Se Deus não disser sim para a casa que você quer comprar, se Deus não disser sim para o carro que você quer comprar, se Deus não disser sim para aprovar o seu sonho, para aprovar o seu projeto, se Deus não disser que este é o caminho que você quer tomar não é este, você está pronto para ser igual a Abacuque? A dizer para Deus, mesmo que falte tudo, eu vou agarrar a tua palavra, Senhor, e vou continuar fiel. Mesmo que Deus não te dê o filho que você quer, ou a filha que você quer, mesmo que Deus não te dê o esposo ou a esposa que você quer, você está pronto para fazer como Davi, que perdeu o filho e foi para o templo orar? Se Deus não curar a sua enfermidade, se Deus não curar o seu câncer, se Deus não curar a sua AIDS, se Deus não curar a sua chaga, se Deus não curar a sua infecção, se Deus não curar a sua diabetes, você está pronto para fazer igual Paulo?
e agarrar a graça de Deus? Então é esta a pergunta. Você está pronto? Eu estou pronto para ouvir a resposta de Deus? Qual seja ela? Aprendemos com os grandes homens da Bíblia que fé vai muito além do que crer. A palavra fé é firmeza, é agarrar a esperança ou a única esperança que nos resta, que é o Senhor Jesus Cristo. Fique com esta palavra, que o Espírito Santo de Deus te ilumine, te abençoe e te alerte aí, aonde quer que você esteja. Deus abençoe sua vida. Fique conosco, semana que vem tem mais. E se você gosta do nosso conteúdo, deixe aí o seu like, se inscreva aí no canal para que possamos aprendermos junto cada dia mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.